Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. E acho que é a terceira vez que eu venho aqui em 3 anos, né? Uma foi com o Emerson. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alex Dias Ribeiro, eu fui piloto de competição. Comecei nos anos 67, vou fazer 50 anos agora que eu comecei a correr, com um carro construído no fundo do quintal, lá em Brasília, com o que sobrou de um Fusca, que meu pai teve um baita acidente, quase morreu. E eu e outros 3 malucos, que éramos loucos por corrida de automóvel, desde muito pequenos, desde a inauguração de Brasília em 60. Meu pai foi piotário. O pioneiro chegou em Brasília em 60, no asfalto, quando a cidade estava pronta. Nós chegamos lá em 56, no fim de 56, não tinha nada. A gente viu aquela cidade sair, brotar do chão de um sonho do Juscelino Kubitschek. E eu sempre costumo dizer que aquela lá é a terra do sonho. E creio que o sonho é a mola propulsora de todas as grandes realizações humanas. A minha foi na inauguração de Brasília, de uma corrida de automóvel. Eu fiquei absolutamente fascinado. Falei, é isso que eu quero. Quando eu crescer, vou ser piloto. Não cresci muito, mas marquei o meu exame de motorista para o dia do meu aniversário de 18 anos, para não perder um dia sem a carteira. Só que fui com tanta sede ao pote que atropelei a baliza e tomei pau. Mas depois, na segunda tentativa, eu consegui passar no exame, tinha a carteira, agora eu estava encarteirado, mas não tinha o carro. E meu pai não tinha condição de me dar um carro de corrida do jeito que eu queria. Então, a essa altura eu já entendia mais ou menos what it takes, né? O que é preciso para ser corredor de automóvel. E eu cheguei à conclusão que o sonho era impossível, então fiz a ficha técnica, apresentei para Deus, e Deus respondeu para mim dessa maneira bizarra. E um dia, quando o pai estava no hospital conseguindo falar lá, eu fui lá e falei, pai, você não quer me dar o que sobrou do Fusca? Ele falou, o que você vai fazer com isso? Eu falei, vou arrumar aí para ter um carrinho para ir para a escola e tal. E ele me deu o que sobrou do Fusca, a carroceria a gente jogou fora, porque realmente era perda total. O chassi a gente conseguiu desentortar, a suspensão dianteira a gente conseguiu garimpar no ferro velho da Desbrave, que era revenda lá de Brasília. E montamos um eixo dianteiro, um dia ficou pronto só o chassi, saímos a dar uma volta e andava tão rápido que ele falou, se nós entrarmos na corrida com isso aqui, nós vamos matar os caras. Porque não tinha o peso da carroceria. Então, nós estudamos bem o regulamento e em 3 semanas e meia a gente pôs em cima daquele chassi só o suficiente para passar na vistoria técnica. E deu muito certo, com muita ajuda de Deus. A largada era por sorteio, nós saímos em último, e o que me fez lembrar daquele verso, os últimos serão os primeiros, é hoje. E eu estava tão grato a Deus por ter me concedido aquilo que eu mais queria, que eu pus uma inscrição bem pequena no para-brisa do carro, que era pequeno também, Cristo salva. Aquilo ali é só para Deus olhar lá de cima com a lente de aumento dele e eu falar, chefe, estamos dando um retorno aí. Eu tinha uma vergonha, imagino o que os outros vão pensar disso. Mas não fui o mais jovem piloto a chegar na Fórmula 1, não bati nenhum recorde mundial, não fui campeão mundial de Fórmula 1, mas uma coisa eu fiquei conhecido no meio esportivo internacional, com o Alex Cristo Salva, Jesus Saves, que eu usava essa inscrição nos meus carros, no capacete, no macacão. Então, eu queria resumir no papo aqui, antes da gente entrar na mensagem, isso é só a introdução, passar uma reportagem da Globo, que fala um pouco da construção desse carro e dessa oficina de fundo de quintal que produziu 3 pilotos para a Fórmula 1. Eu, um mecânico que eu tinha lá, um tal de Nelson Piquet, e Roberto Popo Moreno. Então, vamos dar uma olhada nisso, porque imagens valem mais do que 1000 palavras, se isso é verdade. Vamos dar uma olhada e aí a gente já começa. Então, é isso aí. Daí eu evoluí para outras categorias mais altas, até chegar na Fórmula 1, que é o topo da cadeia. Aliás, hoje começa mais um campeonato mundial na Austrália. Então é isso. Depois disso que encerrou a minha carreira, eu fiquei num deserto existencial, quando você deixar de ser estrela para ser Mr. Average não é fácil, não.
até que Deus me tirou de uma depressão profunda e me pôs um outro volante na mão, uma máquina chamada Atletas de Cristo, que eu assumi o comando lá. Eu esperava dar uma mãozinha para a missão durante 3 meses, e esses 3 meses viraram 22 anos. E aí foi a fase áurea de Atletas de Cristo, onde nós tivemos mais de 7.000 atletas cadastrados, e esses atletas me levaram com eles como capelão em 5 Copas do Mundo, 5 Olimpíadas, e essa foi a minha segunda carreira, e é nisso que eu estou metido até hoje, não mais como diretor de Atletas de Cristo, mas como missionário e propagador do Evangelho. Mas a mensagem de hoje é o esporte a serviço da igreja missional. Nós estamos vivendo um tempo complicado para o nosso país, né? Devido a alguns problemas de incompetência, irresponsabilidade, inconsequência, inescrupulosidade, imoralidade. Nosso país está encrencado até o pescoço, as coisas não estão fáceis, e agora pagamos um preço alto por erros cometidos no passado, e as coisas não estão muito boas no Brasil, não. E se a gente pensar, o Brasil está ruim, meus amigos que têm grana já se mandaram daqui, estão todos morando em Miami, a maioria, ou andando de carro blindado, numa neura tremenda. Então, você fala, bom, está ruim, então, para onde a gente iria se pudesse? Para a Europa? A Europa está muito dividida hoje com a questão dos refugiados, uns prós, outros contra, atentados perigosos, ninguém dorme tranquilo, né? Estão fugindo de uma guerra que não é lá, que é no Oriente Médio, lá está pior ainda. Os caras estão montados há muito tempo num barril de petróleo com o estopim ligado, uma hora vai explodir. Se a gente for... Mas então vamos para os Estados Unidos agora tem um louco ao volante e o Brasil já está desgovernado há muito tempo. Então, a grande pergunta que a gente faz é, será que deu a louca no mundo? Se a gente olhar para a história das civilizações, todas elas tiveram uma ascensão, apogeu e queda. Hoje, como o mundo é uma pequena aldeia global, como já dizia o McLuhan, se houver um despelote geral, pode ser global mesmo. Então, tem muitas dúvidas na cabeça da gente. Será que o Brasil tem jeito? Será que o mundo tem jeito? Essa é uma grande pergunta. E a resposta, para quem acredita que tem alguém que controla, que está no comando de tudo que existe no mundo, só Deus sabe. Então, pensando nisso, a gente ir pensando muito nas conversas de elevador, nas conversas de fila de banco, nas conversas de... Quando você senta com um desconhecido e começa a conversar, inevitavelmente a conversa vai para esse lado. Puxa, mas está ruim, mas não tem mais jeito. E eu cheguei à conclusão, se nós, que nos chamamos cristãos, que cremos em Deus, não prestarmos atenção, nós acabamos entrando no coro do choro também, e da lamúria. Então, olhando para o manual do proprietário das nossas almas, que é o livro santo, a Bíblia, tem lá umas passagens que dizem coisas muito fortes para a gente. Lá, Jesus mesmo fala, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O apóstolo Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então, se nós que temos essa esperança toda, entrarmos no coro do choro, nós estamos entrando para a parte do problema e não da solução do problema. Então, o que Deus tem falado muito no meu coração ultimamente é que nós temos que fazer alguma coisa. Ou sermos passageiros do destino. Nós podemos ser passageiros do destino e seremos vítimas dele, ou podemos ser protagonistas da história. Por quê? Porque Deus sempre escreveu a história através de seres humanos como você e eu. E Ele vai escrever e está escrevendo o próximo capítulo. Então a gente precisa ter ver o mundo de uma perspectiva diferente, sobre uma cosmovisão cristã verdadeira, e entender qual é o nosso papel em tudo isso. Mas como trabalhar isso? Tem uma instituição que chama a igreja, que está escrito no Novo Testamento que a igreja é a noiva do Cordeiro, a noiva
e o Cordeiro é Jesus Cristo, e que um dia ele vai vir para resgatar a noiva. Mas nesse meio tempo, enquanto ele não vem, o bastão está na nossa mão. E na última conferência missionária da minha igreja, a Batista do Morumbi, eu topei lá com uma palavra que eu não conhecia, que é a igreja missional. Igreja missionária, eu estou careca de saber como é que é. Inclusive eu sou um dos missionários da nossa igreja, mas a igreja missional é uma igreja onde todos os seus membros são missionários atuantes no mundo de influência de cada um, como sal da terra, como luz do mundo, como bom perfume de Cristo. Uma igreja missional pode transformar a comunidade onde ela está plantada. E se todas as igrejas fossem igrejas missionais, nós faríamos uma tremenda diferença na nossa sociedade. O que está acontecendo no Brasil é que a igreja cresce muito, mas ela não está influenciando o mundo. Ela está sendo mais influenciada pelo mundo do que exercendo a sua influência lá fora. Então, o ideal é que todas as igrejas sejam igrejas missionais, porque assim causaríamos um impacto fantástico na sociedade e na moral da nação. Mas, infelizmente, essa não é a realidade que nós estamos vivendo no momento. E por quê? Eu creio que ainda existe um grande desnível entre o púlpito e o rebanho. Na maioria das igrejas, elas não têm essa inclinação. Elas são planas e o púlpito é uma plataforma, aqui deve ter uns 90 centímetros, o da minha é 1,10 m. E dali, a nossa igreja foi construída para ser usada durante a semana, para ter multiuso. Então, ela tem 2 quadras poliesportivas dentro da igreja. Então, como naquela época era a época que ela foi planejada, tinha um jogador da seleção brasileira de vôlei chamado Bernard, que ele tinha um saque que chamava Jornada nas Estrelas. Mandava uma bola para cima, então fizeram uma igreja com um pé direito suficiente para compor o saque do Bernard. Mas ali eu falo do desnível. Aqui não tem porque vocês estão mais altos que eu, mas normalmente, numa igreja normal, eu falando naquela altura ali, pode ser que eu mande uma mensagem que passa por cima de todo mundo e sai pela porta do fundo e muita gente não capta. Isso quer dizer, eu aprendi isso no meu treinamento em comunicação, que o fato da gente enviar uma mensagem não quer dizer que ela foi captada. Se ela foi captada, não quer dizer que ela foi entendida. Se ela foi entendida, não quer dizer que o receptor está concordando com o que o preletor está falando. E se ele concordar, nada te garante que ele vai tomar uma atitude e mudar alguma coisa na sua vida, fazer alguma ação em função daquilo que ele ouviu. E também existe um grande desnível entre o púlpito e o rebanho, entre o domingo e o segunda a sábado. Porque uma coisa é domingo, todo mundo cheirosinho na igreja, bonitinho e tal, camisa limpa. Outra coisa é lá no mundo cão, com um cara te dando fechada no trânsito, trombadinha roubando a sua carteira e outras barbaridades que acontecem no mundo dos negócios, no mundo corporativo. E está aí o Jornal Nacional que não nos deixa mentir, só notícia ruim. Isso tudo acontece porque nós sabemos muito sobre teologia e pouco sobre humanologia, se é que essa palavra existe. Mas eu andei estudando e fui chocado por um verso que eu estava careca de saber, que quando alguém perguntou para Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele respondeu: amar a Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o coração e de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus Cristo falou amar a Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, toda a tua alma, ele definiu o homem como um ser tetradimensional. Normalmente, no esporte, a gente conhece a frase do Barão Van Coubertin, pai das Olimpíadas modernas, que diz: mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. Aí é o homem bidimensional e a maioria acredita nisso, que o homem tem o chassi e o computador, na minha linguagem. Mas
Jesus definiu outras duas dimensões. A dimensão emocional, que é o coração, e a dimensão espiritual. Então, se a mente é o computador, o espírito é o software que faz o computador funcionar. E o espírito funciona bem, esse software funciona bem, ele é um software de comunicação. Ele funciona na comunhão do meu espírito com o espírito daquele que me criou. E se existe uma cadeia de comando entre essas quatro dimensões, o espírito deve promover o equilíbrio entre a razão e a emoção, e esses dois controlarem o físico. Então, o que acontece muito é que as pessoas estão no esporte, a cada Olimpíada os recordes estão batidos, o homem está evoluindo fisicamente, ele está evoluindo de forma extraordinária intelectualmente, o conhecimento, o saber se multiplicou de uma forma fantástica nos últimos 100 anos, exponencial esse desenvolvimento, mas ainda é manco, despreza muito o emocional, né? Os machões costumam dizer que esse negócio de ficar de muita emoção é coisa de mulher ou de mariquinha, o que não é verdade. E o espírito, então, a maioria é atrofiado espiritualmente por falta de uso dos músculos de exercícios na área espiritual. Então, por isso é que a gente acaba fazendo ideias erradas com respeito a Deus, né? E as ideias erradas criam expectativas não realistas, e depois, quando a realidade não corresponde às nossas expectativas, o resultado final é frustração, e muita gente termina brigado com Deus. E eu, na minha caminhada de 50 anos nos caminhos do Senhor, já briguei feio com ele umas 2 ou 3 vezes, quando a minha vaca foi para o brejo, então, na Fórmula 1, e que eu fui ejetado do circo. Falei, não vale, isso não é possível, chefe. Parei contigo, você é ateu. A minha vida de ateu durou 24 horas. O nascimento da minha filha, nesse período, me deixou tão impactado, que eu pedi perdão, falei, desculpa, chefe, eu estava errado. E Deus já deu muita risada dos meus chiliques, porque, vou dar um exemplo aqui, quando tudo acabou para mim no automobilismo, eu não sabia o que fazer, eu fui numa feira na Inglaterra de entertainment, e eu comprei uma prancha de surf, windsurf, e um livro, Como Windsurfar, em tantas lições. E depois eu vim para o Brasil, e eu fiz meu mar no Rio de Janeiro, em cima de uma prancha de surf, depois de ter lido um livro. E quando os ventos e a corrente estavam me levando para a África, já, o último barco que passou, eu fiz o sinal internacional de socorro. E os caras me rebocaram de volta para o Rio de Janeiro. Então, mas a outra grande lição que eu aprendi do livro é a seguinte: nunca peite um transatlântico em cima de uma prancha de surf. Porque o livro era em inglês, dizia assim: whether the bird hit the stone or the stone hits the bird, it wouldn't do much good to the bird. Traduzindo, se foi o pássaro que se chocou com a pedra, ou a pedra que acertou o pássaro, não vai fazer muito bem para o pássaro. E brigar com Deus é mesmo que peitar o transatlântico em cima de uma prancha de surf. Mas como ele é muito bonzinho, muito amoroso, ele deve dar muita risada dos nossos chiliques, porque o amor dele vai além das nossas variantes. Se nós imaginarmos uma corrente que nos liga a Deus, adivinha qual é o elo fraco, né? Onde é que a corrente estoura? É do nosso lado ou do dele? É o nosso. E isso tudo acontece porque a gente faz ideias erradas sobre Deus. Se a nossa cabeça não está bem, nós acabamos rompendo com Ele, porque Ele não atuou segundo as nossas expectativas, no nosso timing, né? Isso é muito bom a gente ter em mente, porque o nosso timing é um e o de Deus é outro. Um dia para Ele é como 1000 anos como um dia. Então, é isso aí. Mas a culpa não é de Deus. Não é de Deus porque
O sol, a Bíblia diz que ele fez o sol nascer para todos, né? Mas a sombra não. Isso quer dizer o seguinte: Deus se relaciona com cada filho no seu nível de entendimento, de compreensão. Por exemplo, eu tenho 2. Quando eu passei uma temporada fora, durante muito tempo, eu recebi uma cartinha dos 2 pelo Dia dos Pais. A Carolina tinha 6 anos, já estava sendo alfabetizada, escreveu uma cartinha muito linda, que tocou o meu coração. Daniel tinha 3, mandou um rabiscão assim numa página para mim, e quando eu abri aquelas 2, eu fiquei emocionado. Eu não amei mais a Carolina do que o Daniel, porque eu sabia da capacidade de um e de outro. É a mesma coisa quando Deus olha para a gente. Ele trata com a gente de forma... Ele é um personal God, né? É o Deus pessoal. Ele não trabalha com uma multidão, ele trabalha com todos os indivíduos que ele criou, de acordo com o seu nível de aceitação da paternidade divina e de maturidade espiritual. Então, ele nunca vai cobrar de você mais do que você pode dar, e vice-versa. Mas quando eu falo que Deus criou o sol para todos, mas a sombra não, a sombra, essa parte aí não está na Bíblia não, só o primeiro. O sol nasceu para todos. Isso quer dizer o seguinte: se eu ficar meio-dia exposto ao sol ali, a minha careca vai ficar em péssimo estado, né? Eu já tentei todas as soluções, tal. O único que deu certo foi um chá que me recomendaram, né? Esse é infalível, é o chapéu. Então, o que eu quero dizer com isso? A maneira como eu reajo à presença de Deus na minha vida é que faz com que eu entenda e que Ele trabalhe junto comigo. Por exemplo, quando Deus manda um raio de sol, não sei quantos aqui já fizeram aquela experiência do prisma. O raio do sol, quando ele passa pelo prisma, ele produz um mini arco-íris. Isso quer dizer que cada raio do sol contém todas as cores do espectro solar, né? Mas quando ele bate na melancia, a melancia reflete o verde, o tomate reflete o vermelho, a banana reflete o amarelo. Então, conforme eu estou em relação conforme eu reajo, conforme está a minha vida espiritual, eu vou refletir uma cor. Se eu estou muito fora dos caminhos de Deus, xingando, blasfemando contra Ele, eu vou acabar ficando do lado da ira de Deus. Se eu estou em boa sintonia com Ele, eu vou estar debaixo do amor de Deus. Então, é isso que a gente precisa entender, como nós reagimos. Agora, pensando em tudo isso, eu queria falar aqui uma das maneiras que Deus trabalha para a gente entender melhor esse conceito da igreja missional e como eu posso ser um missionário, né? Para o ímpio, o cartão de visita de Deus é o milagre. O cara estava com câncer, foi na igreja, oraram por ele, ele foi curado. Aleluia, Deus existe, ele me curou, que maravilha, oh glória. Para o neófito quer dizer, o ímpio quer dizer, pio é o que crê, o ímpio é o que não crê. E o neófito é o cara que é novo nas coisas do conhecimento bíblico e da vida espiritual. Para o neófito, as experiências com Deus são muito mais importantes do que a teoria sobre Deus, né? Então, cada milagre, cada relação de causa e efeito vai aumentando a sua percepção da presença de Deus. Porque a presença de Deus no mundo e o amor de Deus, ele permeia toda a natureza. Deus é mais abundante do que o oxigênio na natureza. Mas uns percebem, outros não. Então, são nas experiências que a gente vai amadurecendo. Aí, para os maduros, existe a teologia, né? E quanto mais nós sabemos, mais cara de Cristo nós nos tornamos, mas também é maior a responsabilidade e o compromisso. Porque aquele que sabe o que deve ser feito, deve fazer o bem. E não o faz, está escrito? Comete pecado, né? E isso nos põe diante de duas verdades chocantes. Primeira é que o mundo jaz no maligno. O diabo está vivo e ativo na terra no século XXI. E se você duvida disso, é só ligar sua TV lá no Jornal Nacional às 8 horas, você vai ver, é só notícia ruim, porque notícia ruim dá o maior ibope, isso gera bons anunciantes, faz a máquina funcionar,
E no fim, eles vão dar lá uma notícia que desencalharam uma baleia ou salvaram o ursinho panda, só para tirar o gosto amargo de tanta notícia tenebrosa que eles vendem. A segunda verdade é que Deus não chamou a gente para um piquenique. Nós estamos em guerra, né? A Bíblia ensina que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e perdeu essa imagem e semelhança quando se rebelou, a 01 e o 02. O 01 e a 02. E o salário do pecado é a morte. Milhões de pessoas estão morrendo todo dia e a maioria deles está indo para o inferno. E hell is hot. O inferno é quente. Esse é o quadro negro que a gente vive. Agora, eu queria falar da solução. Falamos do problema. Tinha um jogador de futebol, uma figuraça chamada da Maravilha. Ele falava, vocês vêm para mim com a problemática e eu tenho a solucionática. Então, vamos falar da solucionática agora. Então, pensando na multidão das pessoas que não estão sabendo de nada dessas histórias que nós estamos falando aqui, os ímpios e os neófitos, nós decidimos oferecer ao corpo de Cristo um meio de chegarmos mais perto do coração humano com a palavra de Deus através de uma mídia que torne a comunicação mais fácil de ser assimilada. E assim nós vamos buscar no esporte uma linguagem universal que comunique mais fácil para as pessoas que não são do rebanho. E aí entra a segunda parte da nossa conversa aqui, que é o esporte. Desde a confusão das línguas na Torre de Babel, quando o homem tentou construir uma baita torre que chegasse até o céu para escapar do próximo dilúvio, porque Deus tinha acabado com o mundo com o primeiro dilúvio, e Deus foi lá e confundiu todo mundo, saiu cada um falando uma língua diferente, e a partir daí os idiomas passaram a ser uma barreira para a comunicação entre os homens. E Deus, na sua sabedoria, criou algumas linguagens universais, como a arte, né? Aquelas artes gráficas representadas nas cavernas. O homem da caverna comunica-se com a gente até hoje, através da arte rupestre, que, se não me engano, é o nome técnico. A música, né? Quando eu era garoto, adolescente, eu cantava She Loves Me, yeah, yeah, yeah. Eu não sabia o que eu estava cantando, porque eu não falava inglês, mas a música sempre mexeu comigo. É uma linguagem universal. E no nosso tempo, a linguagem universal por excelência é o esporte. Quando um homem corre 100 metros em menos de 10 segundos, todo mundo já entendeu. Eu tive o privilégio de ir em 5 Olimpíadas e 2 Jogos Pan-Americanos, e dentro de uma Vila Olímpica, que é um showcase do mundo, tem gente de mais de 200 países falando um monte de idiomas diferentes, mas eles se comunicam através do esporte, das regras do esporte, e todo mundo sabe o que está fazendo. O esporte é o denominador comum. O esporte tem uma capacidade de mobilização tremenda, de união de propósito, de subir a autoestima nacional, de dar amor à pátria e até orgulho de ser brasileiro. Eu vi isso quando era menino, quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, em 58, e eu morava lá no interior de Goiás. A gente ouvia os jogos no radinho do meu avô, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e aquilo mexeu com todo mundo. Era um país subdesenvolvido mesmo. Eu já andei no lombo do burro, já viajei do lombo do burro, e já andei num automóvel movido a célula de hidrogênio. Muita coisa aconteceu. Mas essa subida do Brasil começou com levantar a moral do brasileiro, a alma, a alegria. E aí o Brasil passou a jogar com o coração na ponta da chuteira, não só no campo de futebol, mas na fábrica, na agricultura, no mercado de trabalho. Nós vimos aí o milagre acontecer, notadamente nos anos 70, com um progresso extraordinário. Chegar a ser a 8ª economia do mundo. O esporte tem uma capacidade de integração social, rompendo barreiras políticas, raciais, econômicas, religiosas, doutrinárias, e é também excelente para a proclamação
do Evangelho, como aconteceu com os atletas de Cristo. Está ali o Edmilson, com uma camiseta que eu levei e convenci ele, o Kaká e o Lúcio a usarem essas camisetas aí, na final da Copa do Mundo de 2002 em Yokohama, né? Eles estavam lá ajoelhados orando, e quando eles levantaram, deram um zoom no peito deles, eu vi aquilo no telão, falei, chefe, pode me levar, porque eu já cumpri a minha ambição secreta, que era estar metido numa encrenca que mostrasse essa mensagem do amor de Deus para o maior número de pessoas que já viu isso no planeta. 3 bilhões viram isso via satélite ao vivo, parodiando nosso ex-presidente. Nunca na história desse mundo tanta gente viu isso. Então, é o esporte sendo usado como meio de comunicação de massa. Ou então, uma ideia mais velha ainda, próximo. Esse cara sou eu. Era a minha maneira de falar de Jesus, 300 por hora. E 300 por hora é mais ou menos assim, ó, lá vem ele, já foi. Então, se eu escrevesse na lata do carro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não dá leitura a 300 por hora. Mas esse é o resumo de toda a mensagem da Bíblia. A BBC me entrevistou uma vez, eu estava dentro do carro e o repórter, BBC de Londres, e o repórter sentado na lateral do carro assim, e eles começaram com o close só na cara dele. Eles falaram, vocês já imaginaram um púlpito se movendo a 200 por hora? Lá em milhas, 200 milhas por hora. Aí abriram a câmera, aí apareceu o púlpito, que era essa máquina aí. Isso nos leva ao terceiro ponto da conversa aqui. Depois de todos esses anos trabalhando com esses atletas de Cristo, nas mais variadas formas de esporte, e vendo a situação nacional, e querendo fazer alguma coisa, querendo despertar o povo de Deus para essa responsabilidade de ser sal da terra, de luz do mundo, a gente resolveu fazer um livro juntando o meio com a mensagem. A mensagem é imexível, é a mensagem de Deus, a mensagem da salvação. E aí fomos entrevistar vários atletas, porque eu creio que o testemunho de quem andou com Deus é muito forte para as pessoas que estão de fora, para o neófito e para o ímpio, pensando neles como público-alvo. Sabe qual a diferença entre um sermão, um bom sermão e um testemunho? É que o sermão, do jeito que eu estou aqui falando para vocês sentados aí, olhando para mim, eu sem o carro para fazer uma demonstração aqui, aguentar um cara falar assim tanto tempo é difícil. Mas a diferença do sermão para o testemunho é que o sermão é como o engenheiro tentando vender um produto da sua fábrica de automóveis, e para isso o engenheiro vai trabalhar em cima do quê? Da ficha técnica. Performance, economia, durabilidade, né? Tecnologia embarcada, estilo, e o testemunho é o piloto de provas, ou o proprietário de um carro semelhante, que andou e falou, puxa, esse carro é gostoso de dirigir, ele anda rápido, ele corre bastante, acelera bem, freia bem, bebe pouca gasolina e não dá oficina. Pode comprar aqui, como diria o Emerson, eu recomendo. Então, essa é a diferença. Então, a gente está aqui, fez essa coletânea, né, de testemunhos para esses atletas, que nós chamamos de Força para Vencer. Histórias de superação para ajudar você a viver melhor. É uma ajuda por identificação. Poxa, se isso aconteceu na vida desse cara, por que não pode acontecer na minha? Ou, puxa, como é que ele saiu dessa? Então tem as situações as mais variadas. E o livro é de pessoas que andaram com Deus e tiveram momentos intensos com o Altíssimo e estão dando um seguinte testemunho. Esse meu Deus não é fraco, não. A mensagem do livro vem de encontro às necessidades básicas de todos os atletas da grande corrida da vida. É como se fosse uma maratona com barreiras. Imagina correr 42 km pulando barreiras.
com desvios perigosos, com atalhos tenebrosos e caminhos ou descaminhos de morte. Então, fazendo uma exegese é pegar um texto e destrinchar ele todo. Vamos fazer isso com o título do livro, Força. Que força é essa? É a força que criou o universo, a força que num sopro transformou um Adão de barro em alma vivente, como está descrito lá no Gênesis, para vencer o quê? Para vencer o mundo, o mal, para vencer a morte, que é a soma de todas as limitações impostas a um ser humano em consequência do seu afastamento de Deus. A morte entrou no mundo como um acidente de percurso, quando o homem decidiu fazer uma carreira solo, independente do seu Criador. Foi a rebeldia da criatura contra o Criador. E o salário do pecado é a morte. Os obstáculos da jornada, a ação do inimigo, que é o supertraíra, ou o capiroto, ou o diabo, como você preferir, que é o grande inimigo das nossas almas, e o sistema corrupto e perigoso onde nós vivemos, num país que assassina por ano uma média de 58 mil pessoas. E isso é mais gente do que os soldados americanos mortos na guerra do Vietnã em 13 anos. A gente mata um vietnamita por ano. Então a gente tem que ter uma força dessa para encarar. E o para é a nossa fé em ação. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é definida na Bíblia como um dom de Deus, e também fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou ler, ou se informar. A fé não é um suicídio intelectual, como alguns dos contrários à fé cristã dizem. É tudo uns caras de baixo QI. Não é verdade. A fé ela tem uma dimensão que difere da razão, mas ela existe. As duas você tem que trabalhar. O apóstolo Paulo era o cara que trabalhou melhor nos que eu estudei na Bíblia, nas biografias da Bíblia, esse negócio de trabalhar junto com a fé com a razão. Notadamente na história do naufrágio dele, ele dá um show de bola de juntar o natural com o sobrenatural. Depois, se tiver oportunidade de ler no livro de Atos, não vou ter tempo para entrar nesse assunto aqui. A fé, eu gosto muito de mecânica, né? Sou apaixonado por mecânica. O motor mais lindão, assim, de apaixonar mesmo, foi o Honda V12 3.5 do tempo da Fórmula 1, esse motor deu ao Ayrton Senna 2 campeonatos mundiais, com a McLaren Honda. Ele tinha 800 cavalos, ele era bonito, tinha um berro que parecia um violino. Depois vieram os tubos, esse motorzão aí tinha 850 cavalos. Depois veio a era do turbo puro, que chegou a 1.200 cavalos. Chegou a um ponto que era a glória dos fazedores de motor, porque os pilotos sempre queriam mais. Quando chegou nesse nível, os caras falaram, não, é demais. Esses motores, esses monstros, essas máquinas maravilhosas, para mim são obras de arte. Para pôr um daqueles em marcha, você precisa de uma peça que é do tamanho desse microfone com o dobro do diâmetro. Se chama motor de arranque. O motor de arranque tem aí 2 cavalos e meio, mas ele põe em marcha 1.200. E a fé é assim, a fé, por menor que seja, pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Porque quando nós conseguimos colocar nossa fé em ação, nós estamos acionando todo o poder do universo, o poder daquele que criou o universo, o poder de Deus. Amém? Mas fé em quem? Porque os corruptos lá de Brasília também creem, eles têm a maior fé que nunca vão ser pegos. Então a gente tem que ter fé sim, mas na pessoa certa. E quem é o cara certo? Como é que é o nome dele? Vamos falar mais forte? Uau, Jesus, ele é o cara. Não era o Lula, não. Como queria o Obama. Então, nesse mercado saturado de livros de autoajuda é bom, mas é uma força limitada à minha própria força, não é? Autoajuda. Então, nós estamos lançando um livro de autoajuda com L. Autoajuda, ou ajuda do alto.
Então, quando a minha vaca foi para o brejo, eu fiquei atolado no pântano da depressão, a minha autoajuda não me tirou de lá. Eu tive que ser rebocado, guinchado por uma força superior, que me tirou daquela fase e me deu dias maravilhosos, a ponto de escrever alguns livros sobre isso, sobre as fases da vida. Somente Jesus garante: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? O apóstolo Paulo, quando foi parar em Roma, ele estava numa pior. Ele apelou para César, porque ele era cidadão romano, e já apelou para César, então vai lá, ele vai te julgar. O César era um tal de Nero, um cara bonzinho pra caramba. Ele mandou matar a mãe dele, tocou fogo em Roma, e esse cara ia decidir o destino do Paulo, né? E Paulo foi lá, só que o Nero andava com a agenda muito cheia. E ele ficou alguns anos em Roma, preso, atrelado a 2 guardas da guarda pretoriana, que era a fina flor do Império Romano. De 6 em 6 horas tocavam a dupla de guardas, ficavam gemados um do lado outro do outro. E se você souber entender o que está acontecendo aqui, Deus está elegendo Paulo como presidente da Comissão de Evangelização do Império Romano. Se vocês duvidam, é só ler lá no fim da carta dele aos Filipenses, ele termina dizendo: alguns da casa de César vos saúdam. São os primeiros pessoas que foram influenciados. Foi assim que o cristianismo entrou em Roma, e Roma acabou virando a maior máquina de propagação do Evangelho através da Igreja Católica Apostólica Romana, que surgiu mais tarde. Então, cadê o Império Romano? Foi demolido e riscado do mapa. E nós estamos até hoje aqui falando de Jesus Cristo, por causa de Paulo, que foi levado para lá por Deus para plantar a semente do Evangelho no coração do Império Romano. Será que tem jeito para o Brasil? Será que tem jeito para o mundo? Tem, mas a solução começa com Deus, começa através da mensagem do Evangelho, que é a única capaz de mudar um ser humano de dentro para fora, para resolver o problema da corrupção, da inescrupulosidade, da corrupção e de todos os males desse mundo. Para terminar, vou falar um pouco mais do livro. Por que eu acho que o livro é importante? Porque eu falei um monte aqui, vocês vão para casa, muita coisa entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Mas o livro você tem a oportunidade de ler em casa e meditar. E vou falar de 3 ou 4, 6, 7 personagens dos 27. Primeiro, Tafarel. Tafarel está aí comemorando. O Armando Nogueira, que era um grande jornalista esportivo da época, publicou uma manchete no Globo, que era assim: Buda ou Cristo? Na final da Copa de 94. Numa alusão ao fato de Baggio ser um budista professo e Tafarel fazer parte do grupo dos atletas de Cristo que tinham dentro da seleção. E o lance final foi entre os dois. Nem Baggio fez o gol, nem Tafarel fez a defesa. E isso é incrível. Quando eu vi essa foto no LA Times, depois da final da Copa de 2004, eu fiquei arrepiadão. Eu tive que escrever o livro, Quem Venceu o Tetra, né? Porque Deus foi o grande cara que estava por trás. E o Tafarel conta, é o primeiro capítulo do livro, como é que foi o drama dessa final da Copa de 94, que foi decidida nos pênaltis. E a manchete do LA Times dizia: e tudo acabou assim, com o Baggio miserável olhando para o chão e Tafarel glorificando alguém maior que ele. Próximo. Quem é esse cara? Senna, o Pelé das 4 rodas. O capítulo dele no livro diz, o título é Senna foi para o céu. Isso porque no dia seguinte à tragédia de Imola, o telefone de atletas de Cristo tocou o dia inteiro lá e todo mundo queria saber disso. Ele era salvo porque ele falava muito em Deus, mas dirigia como um demônio. Então havia uma contradição.
em cima dessas conversas. Então, a resposta está no livro. Próximo. Jorginho e Silas. Jorginho era o jogador violento, mais violento da defesa do Flamengo, recordista de cartões vermelhos. Depois teve um encontro com Cristo. Deus mudou tanto o coração dele de dentro para fora que ele recebeu da FIFA, quando jogava no Bayern de Munique, o prêmio do jogador mais leal do mundo. E mais $100 mil de prêmio, um negócio assim. Então, essa é uma mudança radical. Ele, para nós, é um grande troféu, porque ele é um atestado vivo da transformação que pode acontecer no caráter, na mente e no comportamento de alguém pilotado por essa dupla maravilhosa aí. A dupla maravilhosa diz o seguinte: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. É Jesus que está falando. E meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Já pensou essa dupla morando no seu coração? Uau! Então, essa é a maior promessa para mim, das que tem na Bíblia. E o Silas, há muito tempo atrás, no comecinho de Atletas de Cristo, vieram os americanos aqui para lançar um livro chamado Força para Viver, que é o avô desse Força para Vencer. Esse Força para Viver, eles me pediram para conversar com o Silas. Eu falei com o Silas, ele cedeu a cara e o nome dele para a campanha promocional. Eles fizeram anúncios na Globo, no horário nobre, e tinha um telemarketing. Se você ligasse para lá, eles mandavam um livro de graça. E com isso eles distribuíram 3 milhões de livros. E 600 mil pessoas escreveram um cartão, tipo resposta comercial, dizendo que entenderam a mensagem e aceitaram a Cristo como Salvador. Então ficou conhecido como o livro do Silas, o Força para Viver. Os dois são técnicos de futebol hoje, os dois chegaram de seleção brasileira. Próximo. Emerson Fittipaldi, que vocês já conhecem, já esteve aqui com a gente. O capítulo do Emerson é No Mato Sem Cachorro. Ele teve um acidente aéreo e ficou perdido no mato, ferido com uma vértebra quebrada, perdeu muito sangue, tinha junto com ele um filho de 5 anos. E ele não podia nem se dar o luxo de apagar, desmaiar, porque ele queria tomar conta do filho. E os diálogos entre esses dois são assim de arrepiar. E ele conta como é que saiu dessa fria. Próximo. E foi depois dessa fria que ele teve seu encontro verdadeiro com Cristo. Ele já era um homem temente a Deus, mas ele tomou a decisão mesmo depois. César Sampaio jogou na seleção, jogou no Palmeiras, fez o primeiro gol da Copa do Mundo de 2008, na França, e ele sofreu um sequestro relâmpago aqui em São Paulo, numa noite escura, quando ele foi na igrejinha que ele frequentava lá na Zona Leste. E estava no carro dele, 2 malacos, um dirigia, o outro do lado na frente, e um atrás com ele, com um revólver na cabeça dele. Quando passava nos buracos, o revólver batia, pum, pum, na cabeça dele. E aí, o que estava mais perto, falou: conheço esse cara de algum lugar. E ele quieto. Aí, lá pelas tantas, caiu a ficha: tu não é o César Sampaio do Palmeiras? Eu sou assim. Aí o outro viu uma Bíblia em cima do painel. Aí, tu é Bíblia? Eu sou assim. Aí, nessa hora, ele fala: eu me senti pequeno, porque se esses caras forem macumbeiro e corintiano, estou morto. Próximo. Cissa foi menina de rua, drogada, se prostituiu, tinha tudo para dar errado. Depois que ela teve um encontro com Cristo, ela se tornou tricampeão mundial de karatê. E 10 vezes campeã brasileira, e está lutando até hoje, com mais de 50 anos. Então, é uma história de arrepiar, talvez a mais dramática. As histórias dela são incríveis. Próximo. Daniel Dias. Daniel Dias, bom, os livros são todos em flashback. E eu escrevi um capítulo no final, entrevistando esses atletas todos que eu mostrei até aqui, 25 anos depois, para ver como é que eles passaram no teste do tempo. Eles tinham que responder 2 perguntas só. Valeu a pena ter andado com esse Deus durante 25 anos? Porque é uma data, né? 25 anos. E por quê?
E as respostas foram surpreendentes. A maioria está casado com a The Original, e com a mulher original, com os filhos nos caminhos do Senhor, e ninguém está morrendo de fome, está todo mundo, Deus tem cuidado deles, e ninguém deu uma de Garrincha. E se acabou que a síndrome de Garrincha persegue os heróis do esporte. Na NBA, aquela divisão do futebol americano, da bola assim, 4 em cada 5 estão divorciados, quebrados, sem saber o que fazer da vida, depois de 2 anos da aposentadoria. E aqui a diferença é enorme, que como vale a pena andar com Deus. E aí eu queria terminar com um atleta do presente, que tem projeção, mas tem uma vida cristã limpa. E aí, ninguém melhor que o nosso Daniel Dias, recordista mundial de medalhas de ouro. Ele ganhou 70 medalhas, 90% delas são de ouro, em 3 mundiais e 3 Olimpíadas, porque ele corre em várias classes de natação. O bicho é um peixe dentro da água, apesar de não ter uma perna e um braço. E aqui não tem a mão dele é só um dedo. Ele está segurando a medalha ali só com um dedo. Não sei como é que ele faz, mas ele dá autógrafo usando esse dedo e o cotovelo, que é o outro braço acaba no cotovelo. E a letra dele é mais bonita que a minha. É incrível. E é um cristão fora de série. Só nessa Olimpíada aqui ele conquistou 9 medalhas. E o livro termina com um capítulo que é o penúltimo, que fala que o tempo é o grande carrasco de todo herói. Mais cedo ou mais tarde o tempo trata de acabar com o herói. E ele é o carrasco, mas existem exceções. E as exceções são os caras que foram eternizados pela presença de Deus na sua vida. E o último, e depois de cada capítulo, são capítulos curtos, tem uma ficha técnica de cada atleta. E a gente terminou com a ficha técnica do nosso herói supremo. Eu queria só ler a ficha técnica dele aqui. A dos outros vocês podem ler no livro. Nome: Jesus Cristo. Lugar e data do nascimento: Belém, no ano 0, na sua formatação humana. Estado civil: solteiro comprometido. Futura esposa: a igreja, sua igreja. Herói é o Deus Pai. Objetivo de vida: fazer a vontade de Deus. Ambição secreta: que nenhum se perca. A maior alegria da carreira é toda vez que um pecador arrependido o recebe como Salvador. E a maior frustração é a ingratidão do ser humano criado à sua imagem e semelhança. Hobbies: transformar água em vinho, caminhar sobre as águas, domar tempestades, expulsar demônios, virar a mesa, açoitar cambistas, encarar multidões enfurecidas, desafiar o sistema, confundir fariseus. Estou lendo a versão em espanhol, dar nó em cabeça de fariseu, na versão em português. Ressuscitar, levitar e outros esportes radicais. Então, o livro é escrito nesse tom, essa pegada esportiva, e com isso a gente conclui a nossa fala de hoje. Não estou fazendo a comercial do livro, estou só tentando chegar à última questão, que é essa aqui. E daí? O que isso tem a ver comigo? Eu conheço um cara que se reconciliou com Deus por causa dessa cena, do Billy, que era o cartunista do Jornal dos Atletas de Cristo. Ele, quando viu isso assim, e viu o tamanho do dedo de Deus, e quão pequeno ele era, ele era um crente desviado, resolveu se acertar com Deus. Foi muito legal. O que isso tem a ver comigo? Você pode estar perguntando. Tem a ver que
O livro é uma ferramenta, tá? Ele não passa de uma ferramenta. Mas ele é uma ferramenta contextualizada que é o ideal para colocar cada membro da sua igreja aqui na cara do gol, no cumprimento do ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura que Jesus deixou aí para a gente, como uma ordenança, não como algo opcional, não é uma sugestão, né? E só assim nós podemos nos tornar missionários no nosso mundo de influência e tornar essa igreja uma igreja missional. Então, é mais ou menos assim. Se você for muito tímido, como eu já fui, ou muito sem jeito para falar das coisas disso, você só pega e fala, dá uma lida nisso aí, depois você me fala alguma coisa no seu mundo de influência, para as pessoas que te são caras. Então, nós começamos a nossa conversa aqui, isso pode ser aluno, professor, colega de trabalho, alguém, ente querido, as pessoas no mundo de influência. No lugar onde Deus te plantou, você é titular absoluto, com oportunidades e responsabilidades grandes pelo que vai acontecer com essas pessoas que são caras para você. Nós começamos essa conversa aqui definindo o que é uma igreja missional, e eu queria terminar no mesmo tom. Você lembra ainda o que é uma igreja missional? O que é uma igreja missional? Fala para mim. Uma igreja onde todos os seus membros são missionários, né? Porque tem muita gente que tem essa concepção, vou levar o meu amigo lá para o pastor falar de Cristo para ele. Não, a ovelha é que gera a ovelha. O pastor, a função dele é outra, é pastorear o rebanho. Então, todo cristão tem que ser apto a levar alguém ao conhecimento de Cristo. Tem que trabalhar com essa mensagem. A propagação, a proclamação do Evangelho é o órgão reprodutor do corpo de Cristo. É por isso que aquela mensagem que veio lá de trás dos apóstolos, chegou até nós, foi através dessa propagação do Evangelho. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Né? E qual é a missão, cara pálida? A missão é o que Jesus Cristo falou, indo por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulo de todas as nações. Todas as nações, inclui as nações, inclui a nação corintiana, inclui a nação onde você está plantado, seu mundo de influência. Amém? Quando ele falou ide por todo mundo, ele estava falando com quem? Jesus estava falando com quem? Com quem? Comigo, né? Eu tinha um pastor na minha igreja, saudosa Igreja Batista Memorial, onde eu fui criado, que ele falava um português todo rebuscado. Né? E assim disse Jesus aos seus discípulos, e por via reflexa a nós outros. Ou seja, tudo está escrito na Bíblia, está valendo, porque a palavra de Deus não passa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se é verdade para eles, é verdade para nós hoje. Seu mundo de influência. Ele está pintando um banquete aí. Com esse banquete nós encerramos. Felizes os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Quem é o Cordeiro? Jesus. Quem está mandando esse convite? Deus. Quem manda o convite para o casamento dos filhos são os pais do noivo. Então ele está fazendo esse convite. Acho linda essa figura do casamento do Cordeiro com o matrimônio. É lindo. Olha o convite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui é a síntese do Evangelho. Lindo. Mas 2 versos para frente tem o verso 18, João 3,18, diz o seguinte: quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Radical pacas. Isso que o cristianismo é. Alguns conceitos são inegociáveis. Esse aqui é o
Não dá para mexer. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. PT, saudações, no bom sentido. Para terminar, uma pergunta. Como é que você pode dormir tranquilo sabendo que seus queridos vão ficar fora desse banquete? Noutra história de banquete, Jesus se refere a umas pessoas que ficaram de fora do banquete e a porta foi fechada. E ele diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Então, pensando nisso, qual é o melhor presente que você pode dar para alguém que te é importante? Falar do plano da salvação através de Jesus Cristo. Seja na conversa, seja no sermão, seja no testemunho, seja através de um livro que contém todas as histórias. Aqui fala do plano da salvação também, no testemunho do Humberto, fala como fazer oração de entrega, está tudo aí. Se você der isso para alguém que lhe é caro, você não será culpado do sangue dele. Amém? Quando nós lançamos esse livro, ele foi lançado no mercado a R$20,99, ele está aqui a 20, trilingüe, ele foi feito para a Olimpíada, lá para os atletas, ele está em inglês, está em espanhol, tem em português, tem para os atletas que têm dificuldade em ler, ele está na forma de audiobook, e também tem o pacote missional. Se você quer escolher 10 pessoas que você quer tocar, o pacote missional é subsidiado por um patrocinador. Você compra o pacote, por R$100 vem 10 livros e as instruções como operar com essa ferramenta, e nós vamos estar lá assinando. Tem um livro antigo que é o Mais Que Vencedor, que é biográfico, contando minhas histórias nas pistas, e também como você pode ser campeão do mundo, ser mais que vencedor sem ser campeão do mundo. E o sucesso significado, muito além de sucesso significado, que trabalha nas 4 etapas da vida: a época de sonhar, a época da busca do sucesso, do significado e da transcendência, que nós chamamos de superação. Então é isso aí. Vamos orar? Paizão querido, tem muito mais do que as palavras podem dizer. Isso é por conta do teu Santo Espírito. E nós pedimos que ele venha promover uma compreensão das coisas que foram faladas aqui, das coisas que o Senhor quer ensinar, do seu plano maravilhoso, do seu amor tremendo, e como o Senhor entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para nos livrar da condenação eterna promovida pelo pecado, e nos libertar, e nos transformar em criaturas que têm a capacidade de influenciar o Brasil e o mundo, sendo parte da solução e não do problema, porque a solução começa contigo e a encrenca termina também com o Senhor fazendo a transformação no coração das pessoas, e assim o Senhor pode transformar esse mundo num mundo melhor, até que o Senhor chegue aqui para estabelecer uma nova ordem mundial, onde viveremos para sempre contigo. Eu queria que todos os que estiveram aqui hoje tenham essa compreensão. E não só fique na compreensão, mas também tenham uma atitude com o seu coração de crer em Ti e de espalhar essa verdade para as pessoas que lhes são mais queridas. Por tudo isso nós te louvamos, te agradecemos e apostamos todo o nosso cacife de esperança no seu taco, na sua capacidade de transformar vidas e nos resgatar a imagem e semelhança que tínhamos contigo antes da queda. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém.